O que os ensinamentos da Fraternidade Branca nos pedem é que façamos diariamente o uso do fogo violeta, da chama violeta, através dos decretos, para que a gente possa ir purificando, as questões que a gente não limpou ainda de nossas vidas. Esse texto, como é um texto antigo, né, da Fraternidade Branca em geral, eles usam muito o termo karma. A gente não precisa usar exatamente esse termo karma, mas para limpar mesmo o que nós precisamos limpar. Então ele fala ali, ó, e de todos os dias, e se puder permanecer em silêncio, dirigindo vossa atenção ao vosso eu sou, e irradiai silenciosamente amor, adoração em direção ao eu sou, para ele expandir a sua luz e seu amor, e preencher vossos corpos mental e emocional, e vossa boa vontade para abranger toda a vida em vosso ambiente. Também enviai vosso amor ao Mestre Saint-Germain e procurai senti-lo sobre vós, envolvendo-os no pilar de fogo violeta. Visualizai como são maravilhosas as nuances de cor violeta chamejando sobre vosso corpo físico e afastando toda dor corporal. Visualizai como a chama se expande e preenche o espaço onde estais, e em seguida se expande para toda a cidade e vosso mundo. Procurai perceber conscientemente como a sagrada chama atravessa os vossos corpos etéricos do pensamento, sentimento e como ela derrete todos os maus pensamentos, tensão e qualquer desarmonia. Senti como ela transforma tudo pela bondade e misericórdia divina em amor, bondade, glória e paz. O fogo violeta é verdadeiro e trará êxito se todos os dias for usado ritmicamente 3 vezes por dia. Então, aquele decretozinho que a gente fez antes pode ser feito. Eu sou a chama violeta, eu sou a perfeição que Deus deseja. A gente pode usar até várias vezes ao dia. E aí a gente começa a falar dos senhores do karma. Alguém leu o texto e gostaria de comentar um pouquinho esse início? É, Assim, senão eu vou pedir para a gente ir aqui dividindo a leitura. E aí, você quer começar, Bruno? Você está bem na minha frente? O seu bendito fruto. Só o que está em amarelo, tá? E aí, se quiser fazer É, comentário. depois, me diz qual é a edição desse texto, porque eu estou vendo que é uma edição diferente. Bruno, é Tá. um pouquinho diferente, mas se você procurar, você encontra tudo que a Luísa está falando. O meu também é diferente, por isso que eu fico meio perdida, mas depois você consegue encontrar tudo que ela falou. Tá, ótimo. Obrigado, Luiz. Quer que eu Tá. leia desde o início, Luísa? Os Senhores do Karma? Só o que está em amarelo, Bruno. Tá Érico. bom. No reino etérico existe um enorme edifício branco de forma quadrada. Ele é chamado Corte de Justiça, mas em verdade é um templo de grande amor e misericórdia. Ele é o átrio do karma. Por este edifício, toda alma ao nascer torna a passar para receber novas tarefas que deverá realizar na sua reencarnação futura. O saber sobre o karma. Pode continuar? Quer que Eu alguém só ia leia? subir um pouquinho aqui. Aham, Ah, tá desculpa. bom. O saber sobre o karma ajuda a todos quando atravessam o véu da morte e também ajuda os seus entes queridos que ficam na Terra. O grande processo do mais alto desenvolvimento da evolução permite que a alma humana se vista com um corpo físico para que na Terra a maioria dos seres nunca escolhe uma encarnação. Tá, só desculpa ali, ó. Voltando, né? Se você quiser concluir a frase ali, Bruno, que não ficou tão Aprenda a clara. dominar Isso, aham. ali? Ah, tá bom. Para que na Terra aprenda a dominar com maestria sua energia de vida. Uhum. Tá. Pode A continuar até o maioria fim dos aí. seres nunca escolhe uma encarnação. O conselho kármico dos seres celestiais regula a entrada da alma no corpo físico e dá-lhe a oportunidade e a possibilidade do desenvolvimento sobre a Terra. A Uhum. decisão da corporação celeste do conselho kármico somente é definitiva quando os interesses da humanidade estiverem sendo considerados. Existem poucas exceções. Por exemplo,
quando são apresentadas petições aos sóis do sistema, para que o progresso da humanidade seja acelerado. Então, nesses casos, poderá ser concedida uma dispensação ou anistia. Uhum. Então fica claro ali, né, que todos passam por esse conselho e que nem sempre, né, não é a maioria que escolhe, porque muitos nem estão preparados, nem têm consciência ainda, tem muitos que nem acreditam em reencarnação. Então eles não fazem essa escolha. Aí eles ficam no período adormecido e são depois direcionados. E às vezes porque existem as regras, às vezes essas regras são mudadas. Como ele falou ali, a decisão da corporação celéstica é definitiva somente quando os interesses da humanidade estiverem sendo considerados. Então, se precisar mudar as regras, é mudado em função disso. Como teve ano passado, no início do ano, um concílio que se falou que nós não vivemos mais o nosso karma, e sim que a gente vive para o nosso dharma, quer dizer, para as nossas virtudes, para desenvolver as nossas virtudes, tá? Que uma vez o pensamento era muito assim, eu tenho que transmutar meu karma, tenho que transmutar o karma. Agora não, a gente tem que pensar em desenvolver nossas virtudes. Fica diferente, né? Eu vou pedir ali para você ler para a gente, Luciane, por favor. Ali, ó, o que está em amarelo, depois aqui todos esses nomezinhos, que são os mestres que fazem parte, e aí para baixo ler os títulos e o que está em amarelo também, por favor. Ah, tá, peraí. Sim. Atualmente fazem parte da Assembleia do Conselho Kármico Saitru, o grande diretor divino, Manu, da sétima raça raiz, primeiro raio, Libra, deusa da liberdade, grande ser cósmico do segundo raio, Nada, mestra ascensionada, deusa do amor, do terceiro raio, Palas Atenas, deusa da verdade, do quarto raio, Elohim Vista, também chamada por Ciclope, do quinto raio, Kuan Yin, a deusa da misericórdia, do sexto raio, Pórtia, deusa da justiça e da boa oportunidade, que representa o sétimo raio. Uhum. O Mahashohan recolhe o último alento. No mesmo instante em que a alma deixa o corpo físico, o Mahashohan está preparado para recolher o seu último alento. Mahashohan é o grande ser que representa o Espírito Santo para a Terra. É ele que inala a primeira respiração do corpo, quando as almas individuais nascem. Quando ele recebe o último alento, dissolve-se o cordão de prata. Um anjo de um dos mestres ascensionados espera pela alma e a conduz ao maravilhoso reino de repouso, no céu da crente humanidade. É isso, né? Me perdi. Tá certo. Agora aqui, ó, após um pequeno repouso, Ai, cadê após um pequeno repouso? Não estou vendo, não. aqui, amor. É no Ah, mesmo. sim. Achei. Aham. Após um pequeno repouso, ela entra em contato com cadê? Perdi de novo, bicho. Em pequeno repouso com alguns de seus entes queridos, que ainda não tinham reencarnado. Logo após, apresenta-se um mensageiro do Conselho Kármico, com uma intimação. Falamos agora de casos comuns, de uma pessoa que somente praticou coisas construtivas, que procurou desenvolver algumas qualidades divinas, assim como aspirações e, por consequente, mereceu um tratamento individual. A grande massa das almas adormecidas permanece durante todos estes acontecimentos no estado de sonhos. Após um julgamento
em massa, elas são levadas delicadamente pelos guardiões espirituais a um determinado ambiente onde serão despertadas. Ainda existe o terceiro grupo de emanações de vida altamente espiritualizados. Conquistaram a particular assistência individual do Conselho Kármico, das poucas emanações de vida que estão preparadas à ascensão. Falaremos detalhadamente mais tarde em outro capítulo. Certo. Obrigada, Lu. Ah, Daqui, eu só vou dar uma tá, explicada aqui. Aham. Então, eles falam, né, que certo. existe nesse lugar, os portões são abertos, eles passam de pares em pares, sempre acompanhados pelos seus anjos de guarda. E lá eles são levados. Existe dentro das salas uma sala específica, um local para cada nacionalidade. Então ele fala ali Índia, China, e os grupos de seres, eles se dirigem para esse corredor central e entram nas salas, na pequena anticâmara. Lá eles esperam para serem chamados. Daí eles falam aqui, né? Um anjo luminoso menciona o nome das almas. Elas se levantam e vão. Então, eles são chamados e eles vão com os seus padrinhos. Muitas vezes são os mestres ou outro que é substituto dos mestres que acompanham essas almas para o momento que ela vai ser entrevistada. Então, o que que é feito lá? É feito eles são inquiridos. O que que eles fizeram? Se eles cumpriram o plano kármico deles, o que que eles deixaram de fazer? O que que eles podiam ter feito? Então é feito todo na inquisição, né? Esse questionamento a eles. Aí eles falam aqui, são comuns as situações onde apenas agora o ser percebe as possibilidades que teve e desperdiçou na sua última reencarnação. E é muito tarde para querer agarrá-las após a partida através da chamada morte. Do que aqui se faz depende a decisão sobre o que acontece entre as encarnações, como também sobre qual oportunidade e possibilidade nos serão dadas quando voltarmos a nos encarnar em um novo corpo. Então, tudo é considerado o que você fez, o que você deixou de fazer e o que você fez assim de forma que não devia, que precisa ser reparado. Thalita, quer continuar aqui para gente, por favor? Pode ser só no amarelinho, tá? Só nos que estão amarelo, azul ou rosa. Posso Desde terminar? ali, desde ali são comuns ou Aqui, ó, não? a conquista acontece com o trabalho diário. A conquista acontece com o trabalho diário e é feita junto com todos os seus diversos deveres e afazeres. Pois quando estás fazendo estas pequenas coisas, estás pensando e sentindo ininterruptamente. Continua ali no rosa? Uhum. Fazei a vós mesmos estas perguntas. Como exerço influência sobre as pessoas? Faço-as felizes e contentes? Ou as influencio de tal maneira que elas se sentem aliviadas e alegres quando delas me afasto? Sede diariamente agradecidos pelas batidas dos vossos corações, o que vos dá a oportunidade de conquistar a maestria no vosso mundo. Quem experimentar trazer uma sensação de bem-estar e alegria ao próximo, estes não terão nada a temer ao receberem a intimação para comparecerem ao conselho do Karma. Essas pessoas saberão que fizeram o melhor e mais não pôde ser feito. Uhum. Então, quem sabe que deu o seu melhor, não precisa se preocupar. Pode continuar aqui, por favor, Thali. Antes de ser, Sentença. antes de ser pronunciada a sentença, todos os participantes da grande fraternidade branca poderão interferir, falar a favor de uma alma, oferecer e assumir por ela a responsabilidade. Quando isso acontece, a alma pode entrar nas esferas mais altas como recompensa pelos seus esforços. Após a intercessão de um irmão, a alma é levada a um adequado ambiente especialmente preparado para a aprendizagem. Lá, ela aprende a lição que mais necessita para seu progresso.
para sua evolução. A sentença jamais será dada no sentido de um castigo. Qualquer que seja a sentença, ela será somente o expediente empregado para dar à alma a máxima ajuda, visando ao desenvolvimento da luz oculta em seu próprio coração. Uhum. Então, a sentença que é dada, ela nunca é um castigo. Na verdade, ela é algo colocado como uma forma do ser se evoluir. Luísa, pelo que eu entendi ali, os seres ascensionados, eles são como se fosse um advogado da gente? É, é como se fosse um tribunal, né? Sim, e Aí você, eles vão tentar defender a gente, é isso que eu Aham. entendi? Sim, eles vão. A gente vai ver aqui mais à frente que, assim, ó, agora vai bem nesse tópico mesmo aqui, ó. Preces ajudam muitíssimo, os padrinhos, auxiliares e Uhum. avalistas. Então, de acordo com o que você vivenciou e de acordo com a ligação que você tem com esses seres, você pode ser apadrinhado por eles, tá? E daí, como se eles Entendi. fossem o teu juiz de defesa realmente, tá? Você quer ler aqui pra gente, por favor, Regi? Peraí, só deixa eu arrumar porque eu tô no celular, mas vamos lá. Peraí. As preces poderão ser uma poderosa ajuda, peraí, uma poderosa ajuda aos vossos queridos mortos. Porém, quando a atenção de um mestre ascensionado é dirigida para uma dessas almas que quer transpor o átrio do Tribunal do Karma, então o mestre se apresenta pessoalmente oferecendo-se para o encargo de padrinho ou envia um seu representante como avalista. Desta forma, a alma é conduzida a uma esfera especial onde o mestre ascensionado a visita e auxilia em sua evolução. É mais ou menos o que eu falei, né? Uhum, exatamente. Ai, meu Pode Deus. continuar onde está sublinhado, tá, Rê? Tá. Daí aqui. Mas, uma vez é explicado que o Conselho Kármico jamais castiga qualquer emanação de vida. Se a humanidade pudesse compreender que Deus é um Deus de amor e que tudo acontece somente para fazê-la feliz e contente, também na transmutação de seus erros, abrindo o coração ao grande amor divino, receberia considerável impulso, acelerando o seu progresso. O ascensionado mestre Kutumi, ou um de seus representantes, recebem todos os jovens que, na flor da idade, deixam seus corpos e dar-lhes todo o seu apoio. O ascensionado mestre Eumória é padrinho daqueles que mantiveram suas atividades em cargos de governo, mesmo dos que cometeram faltas em seus trabalhos. O ascensionado mestre Paulo, o veneziano, quer auxiliar aquelas que trabalham em prol da paz e para a realização da fraternidade. O ascensionado mestre Serapis Bey fala pelos artistas, músicos, arquitetos, engenheiros e construtores de belos templos, catedrais e cidades. O ascensionado Mestre Jesus intervém em favor de todas as almas que o serviram no caminho da igreja. O ascensionado Mestre São Germain apela pelas emanações de vida que consciente ou inconscientemente se dedicaram e incentivaram as causas da liberdade, seja por motivos políticos, religião, concepção do universo ou escravatura corporal. Aí é muito bom que todos tenham ao menos um conhecimento superficial sobre o bem-amado irmãos. Quando vós apresentardes ao conselho kármico, lá cada um em algum dia,
deverá comparecer individualmente. Então, um dos bens-amados irmãos poderá dizer: Este filho nos serviu, e eu, o mestre, poderei ser vosso padrinho. Obrigada, Rê. Nossa, que legal, né? Então, você viu que Nossa, interessante? Né? tanto medo, porque eu acho que a gente é tão imperfeito, né? Então a gente vai ter uns advogados lá A para gente vai defender a ter, né? gente. Porque a gente está no caminho, assim, de ajudar o próximo, de ter essa relação mais íntima com eles, né? Com certeza. E aí a gente pode sempre mentalizar um mestre em especial, até nos decretos do dia a dia, ou aquele mestre do nosso nascimento, ou o mestre que a gente acha que precisa trabalhar as virtudes dele, ou todos os mestres. Aí fica a nosso cargo. Isso é bem livre. Uhum. Quer terminar só esses dois últimos tópicos aqui, por favor, Rê? É muito raro. Termino, espera só um pouquinho. Tá. É muito raro uma alma comparecer ao conselho kármico sem ter, no mínimo, feito algum bem a uma emanação de vida durante a sua existência terrena. Depois que uma alma for avaliada sob o prisma espiritual e sua luz for medida, ela será levada a uma das 7 esferas do reino interior, sob a orientação de seres especialmente instruídos. As almas são conduzidas para receberem os ensinamentos de desenvolvimento da razão, bens, bom senso e compreensão. Isto leva algum tempo até os protetores espirituais comuniquem ao conselho kármico que as almas estão novamente prontas para receberem uma outra oportunidade de reencarnação. Os guardiões do gênero humano e também geralmente preparados para renunciar à sua permanência nas esferas superiores. Assim, o conselho kármico essas almas se encarnarem muito rapidamente. Elas desejam voltar Pode terminar aqui, ó. ao corpo físico o mais depressa possível para ajudar a humanidade. Isto esclarece muitas vezes o motivo da deficiência e escassez de forças físicas do corpo físico nas vidas destas almas. É porque elas renunciam ao repouso que carregaria seus corpos internos de vitalidade, assim como uma noite de repouso restaura nosso corpo com a força vital. Isso, obrigada, Rê. Continua? Não, não, Ah, eu vou, tá. eu vou dar uma explicaçãozinha aqui. Então, ele fala assim: os Tá. guardiões do gênero humano, que são aqueles espíritos muito elevados que vêm trazer conhecimento para a gente, eles não querem ficar lá, né, digamos assim, entre aspas, no paraíso, descansando. Eles querem reencarnar para ajudar a humanidade. E muitas vezes eles vêm antes Uhum. de reparar toda a energia que eles precisam para esse plano. E aí eles têm problema de saúde. E se nós pensarmos, por exemplo, no Chico Xavier, ele não era uma pessoa que tinha muita debilidade física, né? Então faz Sim, sentido, né? sim. Eles falta força para eles, eles são escassos, né, dessa força, porque eles não tiveram o restauro necessário. Interessante, né? Muito bem. Nossa, se a gente começar a pensar, né? Bom, eu Uhum. vejo ali que porque assim o que eu percebi ali, Luiz, é que assim a gente claro, a gente não é perfeito e tem erros, mas eles vão analisar essas falhas nossas, seria assim mais ou menos, né? Uhum, sim. Uhum, uhum. Então, mas isso tem um problema de acreditar nisso dessa forma, Uhum. Ah, porque a gente vai ter que partir do pressuposto que toda análise ela vai ser feita da mesma forma para o mesmo erro. É, o que eu ia falar, você não deixou falar, né? Não, então,
aqueles espíritos que ainda, porque tem os espíritos rebeldes, eles não querem ainda ser, né, visto dessa forma. E como ele diz aqui no texto, não são todos que passam por essa análise, não são todos que chegam a esse, digamos, a esse conselho, né? Porque eles nem têm consciência ainda para isso. Eu não sei se é esse o teu raciocínio. Posso fazer um Deve, comentário? deve, aham. Eu vejo que a doutrina espírita, ela explica detalhadamente, assim, bastante mesmo, toda essa logística, vamos chamar assim de logística. Mas aqui nesse estudo dá nomes, né? E na doutrina espírita não dá nome, mas explica tudo isso. Explica detalhadamente, mas não dá nomes. E aqui dá nomes, igual aí o Bruno levantou uma questão. Só que assim, o mundo, eu nem vou falar assim só os encarnados, tudo, geral, todos nós. É, a gente tem que ver que não tem forma, não tem um formato para a gente ser avaliado, né? Aliás, a gente nem é avaliado, parte tudo de dentro de nós mesmos, das nossas falhas. Cada um, às vezes, comete o mesmo erro, mas tem um tipo de consciência diferenciado. En- Então, a justiça divina não falha nunca, ela vai avaliar, né? O mesmo erro que um cometeu e o outro cometeu, mas a consciência é mais aberta. Quem já tem mais entendimento e comete um erro, tipo roubar. E, então, esse que tem a consciência mais aberta vai ter um formato diferente para resolver essa questão dele aí. Aquele que ainda não, vai ter outro formato para resolver essa questão dessa moral, né, que é diferente cada um. Então, eu acho muito interessante que aqui fica mais fácil para as pessoas entenderem. É claro que a gente também não pode pensar que é assim. Na salinha de um lado faz assim, na salinha do outro faz do acolá, né? Porque às vezes a gente vai ter essa coisa na cabeça, igual está sendo descrito aqui. As Aham. pessoas podem É, ter, eu vejo que na salinha do lado é assim, na salinha rosa do outro lado é do outro jeito, né? E a justiça divina porque a do gente outro tem que jeito. ver assim, o ser humano ele precisa de uma referência, né? Então É, tudo vem de forma metafórica para que a gente consiga criar uma situação, senão fica exato, muito vago, exato. né? Então tem que ter a É, referência. Mas eu acredito que seja diferente para cada um, porque cada um é um, né? Cada um É isso tem que eu a ia sua falar. individualidade, a sua história, as Uhum. suas referências, cada um age de acordo com as suas referências. Então, realmente, né, não dá para colocar tudo numa caixinha. né? Quem xingou um palavrão tal, vai ter todo mundo que xingou aquele mesmo palavrão vai ter o mesmo, vamos dizer, castigo, né? Porque assim, a doutrina espírita mesmo ensina que não tem castigo, né? Vai ter, né, Consequência. uma Consequência, consequência. é. Boa, gostei, Bruno. Então, mas aí depende da consciência. Quem já tem uma consciência mais aberta, já mais evoluída, e comete ainda esse erro, ele mesmo vai sentir o drama de ter feito. Aquele que não, ele vai xingar todo dia, e aí ele vai ter que ir lá para a salinha do primeiro ano mesmo, ele não entende outra linguagem. Uhum, uhum. E outra coisa que eles trazem aqui também é, né? Vou usar o exemplo que você usou aí, mas enfim, de falar o palavrão ou de cometer qualquer outro ato que da tua própria consciência não ache que seja uma coisa boa, através do fogo violeta a gente pode transmutar isso. Então, eles trazem essa ferramenta também, né, que a gente pode estar usando para acelerar essa redenção do karma, digamos assim, tá? Eu não sei se fecha ali com o que o Bruno estava querendo dizer no início, né, Bruno? Mas coloque aí o que você pensa. Pô, é mais complexo. Então, traga para a gente ir desmembrando juntos. Não.
É que assim, ó, A vamos gente parar vai para pensar em aprendendo algumas, juntos. vamos parar para pensar em algumas coisas. A partir do momento que a gente parte do pressuposto que tem um tribunal de justiça, a gente vai estar partindo do pressuposto de julgamentos. E o que a gente aprende é que a gente tem que aprender a não julgar e assim a respeitar. Então, imagina que Deus, quando se desmembrou em trilhões de partes, né, todas todas ignorantes para poderem tomar suas decisões e com isso irem aprendendo. Dado a sabedoria de Deus, ele poderia ter pensado em todas as infinitas variáveis e possibilidades para as consequências existirem. Então, que aí vai pegar um pouco do que a Juvelina falou, no sentido de, tá bom, a pessoa que faz, que xinga, mas que tem uma consciência aberta, ela tende a ter uma consequência pior, porque ela tem um grau de entendimento maior do que a pessoa que é ignorante, ou é consciência fechada, digamos assim. Mas isso já está traçado, né? Para mim seria mais fácil entender dessa forma, porque, ó, vou pegar uma frase que a gente nem leu ainda, que vai falar, alguém vai ler na primeira lá. Medo. Quando a gente fala de pecado por medo, né, a pessoa tem medo de alguma coisa, né? Aí você começa a entrar no quesito de falar, tá bom, você fez porque você acredita, uma coisa que eu sempre brinco com os meus amigos que eu sempre brinco não, né? Mas assim, já falei para alguns amigos que eu tenho que se dizem muito católicos. Eu falo, vocês acreditam em Deus porque vocês foram doutrinados assim a vida inteira, ou vocês acreditam por medo, porque aí Deus castiga, né? Porque a pessoa que fala que acredita em Deus, mas é cético, aí eu tenho dificuldade em acreditar em ter certeza se essa pessoa acredita em Deus mesmo, dado que ela nunca viu. Então, quando a gente leu esse texto lá, tá lendo esse texto no início e fala um pouco desse tribunal, aí eu tenho um pouco de dificuldade em acreditar num tribunal de justiça que vai, esses aqui estão aptos a ir para um lado, esses para o outro. Eu acho que é uma coisa muito já, como se, assim, eu vou simplificar, como se as regras já tivessem sido criadas, independente de pessoas que vão nos escolher. Não, eu acho que quando a gente consegue, de fato, com o coração, invocar um ser superior, todos eles vêm para nos acudir porque são superiores, né? Ô, Bruno, assim, só, não quero me alongar, mas assim, só quero dizer uma coisa. Até onde eu estudei a doutrina espírita, realmente é bem claro que não existe tribunal algum. O único tribunal que existe é o da própria consciência, que traz sofrimento, bloqueio, limitações, aquelas coiseiras todas que a gente já ouviu falar o nome. Então, se eu me fiz passar essa mensagem assim, a doutrina espírita em si não traz. Isso não, o que até onde eu vi, só fala que o tribunal é o da própria consciência. E é É, por isso até que eu me baseei naquilo de dizer que é conforme o nível de evolução de cada alma que ocorre diferente, né? Foi por isso que eu ousei dizer. Só isso. aham. Voltando aqui, gente, ele não fala em nenhum momento em tribunal. A Regi que perguntou, né? Falou, parece. Parece. Mas ninguém disse que é. O texto também não diz que é, Não, né? ele fala de um tribunal de justiça, né? E aí Um ele pouquinho, fala no você vai ver. texto? Fala, desce um pouquinho aí que você vai ver. Fala, mas está entre parênteses. E pelo que eu entendi, assim, talvez o ideal seria Aqui uma na escola sentença, você fala? mais em cima, quer ver? Tem Página 29. tem alguns momentos que ele fala. Quando a gente está lá É, embaixo também ele fala. e entre parênteses, é. Não estou vendo aqui, gente. Não estou achando aqui. Porque eu não vejo como tribunal, tá? Aqui, ó, Corte de Justiça, está escrito aqui. Eu não vejo como tribunal, tá? Então, tudo, né? Até se a gente lê a Bíblia, a gente tem que saber filtrar, né, gente? Ah, eu concordo. E aí, por isso que a gente não pode taxar nada de isso é fixo. Não, isso é o que trazem para que a humanidade possa
cada um de acordo com a sua evolução ou consciência, interpretar. Ô, Luísa, tá Mas faz escrito todo aqui. Não, sentido assim. é. Deixa eu só terminar meu raciocínio, por favor, Jovelina. E faz todo sentido quando o Bruno diz assim, né, que eles nos ensinam a não julgar, mas o texto dá a entender que existe o julgamento. Só que eu vejo, né, eu, Luísa, com a consciência que eu tenho, e até pelo nosso trabalho que a gente faz, que os seres, na verdade, eles são encaminhados para onde eles são orientados e encaminhados para onde eles precisam ir, né? E aí não é um julgamento, é diferente. E até porque tudo, vindo desses seres, aí a gente sabe que é tudo com muita amorosidade, né? Que é diferente. Aí não é um julgamento racional, é algo feito mais de uma forma amorosa, com esse amor universal que nós aprendemos, né? Digamos assim. Que mais um pouquinho em cima que você baixou, tá escrito que é a respeito. Aqui, ó, isso. Pode, não, desceu muito. É, tem que subir mais um pouco. Hum. Ah, Aqui termina, ó, na página 29, que é o final dela. não, então é mais para cima um pouco, então. Tava um pouquinho mais, só um pouquinho. Ó, é isso, Aqui, ó. aí. Ó, aqui está escrito, ó, por este motivo, muitas pessoas trouxeram consigo pavor impresso na lembrança de quando transitaram por este tribunal. Então, na verdade, é uma coisa dela mesma. Uhum, Então, se realmente que se a gente não souber interpretar, aí, ó, e puderam comparar por si mesmos o que um dia planejaram realizar antes de reencarnarem. uhum. Não, faz muito sentido isso aí, né, que o Bruno falou, vou dizer de novo. Mas é a maneira como a gente interpreta. E talvez seja a referência para cada um isso mesmo que precise, né, trazer, porque a pessoa ela precisa de uma referência. E se ela não tem referência nenhuma, ela não consegue criar nada, né? É, e aí está dizendo, né, dos erros, né, ali mais abaixo, né, do inferno, né, dos castigos, né, aquelas coisas assim. Que tenha, Que, ó, a pessoa tem a referência, né, a alma. é, Aham. já que não consegue compreender outra coisa, vai compreender céu e inferno. Que é o que o Espiritismo fala também, né? Ah, não, o Eu, eu- Espiritismo não eu- considera céu e inferno, né, mas aham. explica. Então, assim, a gente tem que pensar sempre, né? É o que eu penso sempre quando eu leio um livro. O que o autor está querendo dizer e como ele está colocando aquilo. E aí a gente filtra, né? Então, é dessa forma que eu vejo. Uhum. Gente, eu fiquei encantada com com esse saber aí a respeito é, do Conselho Kármico, dos Senhores do Karma, porque eu tinha uma visão assim de mais severidade, sabe, da parte deles, cobrança, você pecou, está em falta, Nós vai vamos ter que falar agora pagar, isso. vai Aham. ter que pagar, e eu estou vendo que não é nada disso, são extremamente amorosos, tolerantes, compreensivos, tudo que eu não achava, né? Eu acho Então, que mas é para porque são a seres gente essa muito evoluídos, referência, né? eu e a Javelina, a gente quer falar juntas, né, É mesmo, Javelina? então, nós estamos truncando hoje. Não, eu ia falar, nós temos muito essa referência da apometria, né? Que eles vêm de uma forma assim muito tranquila e encaminho. Pronto, é isso, né? Porque tem que ser encaminhado. O que que você ia falar, Jovelina? Não, é porque ela falou que ela pensou que há severidade. Pode ser que sim, na necessidade, mas o que eles são seres muito evoluídos, são seres de pura luz, são seres a gente nem conhece a quinta dimensão, né? Que a gente está acostumado, né, com os arcturianos. Quinta dimensão, que é a coisa mais fantástica do mundo. Esses seres, a gente não sabe qual dimensão eles pertencem, né? De tão evoluídos que são. É Agora verdade. pense, quanto amor, É verdade. né?
Só uma E observação. aí a gente, né, por isso que eu falei, a gente tem que lembrar que quem escreveu isso foi um homem. E o homem, quando ele mesmo, né, que seja canalizado, porque todo esse conhecimento da Fraternidade Branca, a origem dele foi canalizada, o homem, quando traz essa informação, passa pelo crivo dele, pela referência dele, né? Então, é como se nós É, fôssemos tradutores de é, uma língua, inglês. A pessoa falou uma palavra em é. inglês, você vai buscar a tua referência e falar o que Passa, para você passa pela significa própria, aquilo. passa pela própria compreensão de quem canalizou, né? Exatamente. Aham. Patrícia, você vai para a gente agora? Pecado por erro. Esse medo provém da incapacidade de manifestar o que são. Nesse caso, o remorso é sua própria sentença. Quando o indivíduo, na libertação de sua alma, olha para trás e vê o que deixou de fazer, então lhe vem o remorso, a imagem do que ele deveria ter feito, quando ainda possuía a oportunidade e os meios físicos de agir junto com seus semelhantes, com valor espiritual. E este remorso produz sofrimento. O conselho kármico indica sempre ao indivíduo a classe de estudo onde poderá melhor aprender as lições de que mais necessita e fazer penitência de seus pecados, a fim de preparar-se para uma nova vida terrena. A cada alma é imposta uma determinada quantidade de deveres correspondentes aos resultados destrutivos que deverão ser resgatados. Cada um deve reconhecer e dissolver os seus próprios pensamentos e sentimentos desarmônicos. Ele mesmo os criou, talvez alguns há muitos séculos. A dissolução se processa por meio do misericordioso fogo violeta. Se um discípulo, conscientemente, recebe uma determinada instrução do conselho kármico, começa logo a reparar o seu karma, possivelmente no plano inferior dos corpos do pensamento, sentimento e etérico. Segue avante no determinado reino, põe-se a trabalhar com fogo violeta e oferece o mesmo serviço nas esferas internas, o que vós, com preferência, já podeis praticar aqui na terra. Um dia isso terá que ser feito. Algumas igrejas têm chamado a essas vivências ou acontecimentos de purgatório. Não é um lugar de castigo, porém, um lugar onde podem ser feitas conscientemente as penitências relativas às fraquezas que foram acumuladas nos corpos inferiores. Deixa eu subir aqui. Uhum. Existem 10 bilhões de almas que ocupam a Terra como ambiente de aprendizagem. De tempos em tempos, deverão encarnar-se para a compensação de suas dívidas. Devido à poderosa e gigantesca acumulação de energias imperfeitas em seu redor, somente um terço dessas almas pode encarnar-se ao mesmo tempo. É um grande privilégio receber a oportunidade de reencarnação. A vida nunca deveria ser levada levianamente, pois não é fácil obter permissão para uma nova encarnação. De cada 3 almas que desejam voltar à Terra, só uma é escolhida. As outras 2 é recusada este privilégio. Uhum. Obrigada, Patrícia. Aí ele fala aqui sobre a preparação à reencarnação. Se o conselho kármico aprova a reencarnação, então é procurada uma oportunidade para este fim. O karma do indivíduo deve ser novamente examinado e preparado uma adequada encarnação, para que certas duplas do karma sejam exterminadas. Em resumo, é preciso melhorar todos os erros das vidas anteriores, neutralizando-os, praticando o bem. Se o karma já está distribuído, se já está determinado o ambiente, a raça, os pais, então a alma e o ser elemental do corpo físico são instruídos antes da encarnação. Deixa eu só voltar uma coisa aqui. Tá. Que aí, aqui ele começa a falar do nosso ser elemental, mas ele vai falar mais lá na frente. É mostrado ao ser elemental o modelo etérico do corpo carnal, do qual a alma foi merecedora. Os construtores de forma, o próprio Santo Crístico e o ser elemental deste corpo começam, finalmente, a preparação para a próxima encarnação.
e o milagre do nascimento se realiza. Novamente, a alma atravessa os mesmos pórticos do karma para mais uma vez incorporar-se na Terra. Eu vou pedir aqui para alguém ler. Gina, quer ler para a gente, por favor? Aqui, ó. Se as criações. Vamos ver se eu enxergo, fazer a tradução um pouquinho. Se as criações desarmônicas ainda não foram transmutadas, eles deverão transmitir tudo agora com o fogo violeta. O período do ajuste da compensação que precede a conquista da liberdade abrange meses, muitas vezes até anos. Vós, discípulos conscientes, sois os privilegiados de toda a humanidade. Vós sabeis da existência do fogo violeta e podeis fazer aqui e agora uso dele e do seu poder da purificação. Não espereis até chegar o momento da liberdade dos vossos corpos etéricos, quando sereis enviados à presença do conselho kármico para a reparação de vossos erros. Deixa eu ver aqui embaixo, tem mais alguma coisa. Pode ler mais esse trechinho aí. Quem são os que penetram no reino dos adormecidos? São as pessoas que não creem na vida após a morte, os que estão cansados ou preguiçosos para refletir, que preferem ficar no nada. Ou no esquecimento, ou os que passaram para o lado de lá por motivo de esgotamento, ou através de um grande susto, ou por meio de uma morte violenta proveniente de guerra ou catástrofe. Obrigada, Gina. Então, ele fala aqui assim que, no caso, os adormecidos, né? São aqueles que, por preguiça, não querem buscar o conhecimento. E o que me chama a atenção aqui, que eu acho interessante, é aqueles que morrem por morte violenta, então acidentes de trânsito, aquelas pessoas que também esportes radicais, né? Todo tipo de morte violenta, guerra, catástrofe. Esses daí, eles precisam passar por um período para recomposição dos seus corpos e depois voltar ao estado de consciência, tá? Até para eles não sofrerem tanto com o choque do desligamento trágico. Aqui tá, mas eu vou começar aqui dos anjos. Os anjos devas guardam-nos com muito carinho e cuidado, regando seus corpos etéricos com óleo. Quando acordam, é-lhes permitido estarem com seus queridos. Depois de um determinado tempo, aparece o anjo mensageiro com o convite para se apresentarem ao conselho kármico. Então, eles ficam sendo tratados, né? Se a gente, não sei se vocês viram aquele filme Nosso Lar, que mostra muito isso, né? Os espíritos sendo tratados, depois se une às suas famílias e aí começa a ter consciência do que realmente aconteceu. Então, é muito parecido com o que ele traz aqui também. E veja, Nosso Lar é um estudo do espiritismo. Já não tem nada a ver com a fraternidade branca, mas eles falam a mesma linguagem. E aí ele continua aqui. Até bem pouco tempo havia nos reinos inferiores dos adormecidos grande resistência por parte daquelas almas que procuravam escapar ao serem acordadas. Queriam dormir e negavam-se a acordar. Isto atrasava consideravelmente o seu progresso, pois não obedeciam ao convite do conselho kármico para receberem suas sentenças, transmutarem seus karmas e assim poderem preparar-se para uma nova reencarnação da Terra. Deste modo, elas próprias recusavam a oportunidade de se elevarem na escala do desenvolvimento. E aí, que a gente lembra, né, quando a gente lê isso também, aqueles espíritos que a gente vê na apometria, que também, né, não ficam prolongando esse tempo, no espaço-tempo onde eles não evoluem.
Eles também estão nessa mesma questão de adormecimento, né? Então, em 1954, o Reino dos Adormecidos foi desocupado pelos que lá já permaneciam há séculos. Então, olha só, né? Isso pode ser feito por meio dos apelos poderosos dos discípulos de Elmora e Saint-Germain. A partir de então, quem entrar neste reino para descansar, ficará lá somente até 6 meses. Então, quando o ser que não quer reencarnar for, digamos assim, com os senhores do karma, eles vão poder ficar lá 6 meses, fazendo tratamento ou o que for. Depois eles têm que ter essa decisão. Almas prisioneiras na Terra. Quem que não leu ainda? Vamos ver aqui, uma carinha aqui. Maria Jovelina, já leu? Você lê pra gente, por favor? Posso? Uhum, por favor. Almas prisioneiras na Terra. Existem almas que continuam sendo almas prisioneiras da Terra. Vós ouvistes falar sobre isto na literatura ocultista? Eu não ouvi, não. Eu acho São que já, você indivíduos. vai ver. Ah, tá. São, são indivíduos com muito amor ou muito ódio das pessoas ou das coisas da Terra. Defendem-se contra a morte. Mesmo que já tenham atravessado o reino da morte, ainda assim não querem admitir a realidade de não mais pertencer ao reino exterior. Agarram-se às coisas que mais amavam ou odiavam. Vivem como vampiros, virgem, nossa, da força de vida e magnetismo vivente das pessoas encarnadas. Destas almas, muitas já foram libertadas pela força dos apelos dos discípulos e retiradas da atmosfera da Terra, contra a sua vontade. É mesmo, hein? A Aham. gente sabe muito bem, a gente vive essa realidade, né? Na Constantemente. apometria. Aham. E também nos trabalhos mediúnicos que são realizados aí no candomblé, nas casas Sim, espíritas. sim. Uhum. Qual a Uhum. razão ou por que alguns indivíduos permaneceram milhares de anos no plano astral da criação dos humanos? Foi por rebeldia, por não quererem atender ao chamado do conselho kármico. Aquelas almas não aceitaram as penitências que lhe foram distribuídas, para ao menos redimirem uma parte de seus destroçados karmas. Não quiseram voluntariamente apresentar-se nas esferas indicadas pelo conselho kármico e lá permanecer até que houvessem aprendido suas lições. Enquanto isto não foi realizado, elas não poderão receber um novo corpo físico, e a liberdade só pode ser alcançada por aqueles por aqueles que em vida seus mestres souberem ser mestres de seu corpo físico. Logo, estas almas ficam prisioneiras no planeta até que aceitem cumprir as leis cósmicas. Uhum. Então, né, o Chico Xavier, ele, né, fala dos relatos, né, de espíritos que já ficou difícil ficar aqui em volta do planeta, que são teimosos demais, 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 e ele fala até que eles são colocados em naves e já são direcionados para planetas inferiores, que ninguém quer ir. Tipo assim, não descobriram o fogo ainda e tal. Então, lá é lugar onde existe feras, baseado no que já passou aqui o planeta Terra. Opa, o planeta Terra. Então, ele fala, não sei se vocês já leram, já ouviram, ele fala sobre isso. E aí a gente está vendo aí também, né, que Uhum. o povo Uhum. não quer, o não obedece. E como existe o livre-arbítrio, fica lá, né, milhares de anos. Uhum. É isso. Você quer ler mais esse textinho aí pra gente, por favor? Esse trecho? Sim. Mensageiro kármico. Os mensageiros do conselho kármico são seres de aparência deslumbrante. Usam trajes cor de púrpura, da mesma cor usada pelos antigos imperadores, semelhante às cores do traje usado pelo mestre ascensionado Saint-Germain.
Na altura do busto, ostentam a balança da justiça em perfeito equilíbrio. Trazem coroas sétuplas, 7 pontas, e carregam rolos de escrituras com fitas cor de púrpura. Estas escrituras contêm os convites para as almas se apresentarem ao conselho kármico. Cada alma que abandonou o corpo, cedo ou tarde, encontra em seu caminho um destes mensageiros, de acordo com sua livre vontade. Ô, Luísa, me permite fazer uma comparação? Uhum. Eu nunca consegui ler o último livro da Bíblia, né, o Apocalipse. Eu nunca consegui. E aí, graças a Deus, não preciso mais ler, né? Mas aqui eu tô vendo que esse trechinho tá meio parecido, assim, né? Onde fala, né, que os mensageiros usam roupa tal, né, isso e aquilo, a balança. Uhum, uhum. Então já sabem, né? Se vocês saírem dessa dimensão e encontrar uns caras assim, ó, tudo com essa roupinha, traje, cor, né? Do mestre Saint-Germain ali, que vocês têm que atender o chamado, tá, Bruno? Não vai com rebeldia, por favor. Veja comigo. E eu achei muito legal ali eles falarem assim, ó, na altura do busto ostento a balança da justiça em perfeito equilíbrio. Eu achei legal porque me chamou a atenção da nossa mesa apométrica. Lembra que tem os carinhas segurando lá, representando eles? E eu nem sabia que eles tinham a balança. Foi uma associação. Muito bom. Hum. E uma coisa que eu queria colocar, né? Porque ele fala aqui desses seres com essas roupas, trajes de cor de púrpura e tal. É, eu acredito que ser possível, né? Porque eu já vi um ser assim muito bem trajado, não com a cor púrpura, era branco com dourado, mas eles são muito lindos realmente, sabe? Tem uma luz muito expansiva e eu vi com traje branco, aí aqui assim a gola assim era tipo bordadinha de dourado, bem como a gente vê mesmo nas figuras. Thali, a Thali já Luísa, leu, né? Oi, mas Luísa, uma aí, pergunta. ai, pode tem alguém falar. falando. Não, É, sempre tive uma dúvida, desculpa, Maria Jovelina. Geralmente, eu sempre recebo coisas do mestre Paulo, ele se apresenta para mim como mestre Paulo, e eu escrevo. Então, quem é ele? O Paulo No, Veneziano, né? Ele falou lá em cima no. sim, mas será que é o Paulo de Tarso? Eu conheço o mestre Paulo, esse aqui, ó, mestre Paulo Veneziano. Então, Luísa, porque na hora que estava lendo, eu até pensei, será que é o mestre Paulo, aquele da Bíblia lá de Jesus? Será isso. que é? É isso. É isso a minha pergunta, Luísa, porque Então, quando ele se apresentou para mim, a energia que eu senti era o mestre Paulo, aquele da Ah, então se Bíblia. você sentiu, aham, pode ser. E Paulo de Tarso, você falou, Jovelina? porque o Aham. nome dele, né, era Paulo de Tarso, né? Era Saulo, depois virou Paulo de Tarso, por causa da E- cidade lá e- dele. Ele tem uma história mesmo, esse Paulo Veneziano, mas eu não lembro agora, porque eu li há muito tempo atrás. Mas seria bom até dar uma pesquisada se é o mesmo. Pode ser que sim, É, tá? Eu na não verdade, lembro o Paulo de realmente. Tarso é o Mestre Larion, Ah, Ah, eles então não entendi. falam. é. Eu acho que não é o mesmo, não. Tá. Ah, Então Vou já. falar, eu vou perguntar uma coisa que uma vez, numa sessão com a Luísa, o Exu me perguntou: qual a importância do nome? Se o que vale é a mensagem. eita, Bruna, agora você derrubou a mesa. É verdade. Pronto, tá respondido. E a energia faz toda a diferença. É verdade, é verdade. A Thali já leu, né, Thali? Já. Cíntia, você lê pra gente, então, por favor? Só que tá sublinhado É, de amarelo nesse caso. tá. A alma no reino interno. Se uma emanação de vida atravessou os pórticos dos karma, então sua alma ou grupo de almas, quando se tratam de seres pouco evoluídos, será examinada e indicada para uma determinada esfera que lhe é favorável e que corresponde à sua vibração, e de acordo com o que ela mais desejar.
Lá permanece o indivíduo ou grupo de indivíduos. Recebe novas revelações, associa-se em comunidades e pode tomar parte nos serviços divinos. Seu progresso pode ser acelerado ou lento, tal como sucede com os homens encarnados sobre a Terra. A duração do estágio no reino interior depende de vários fatores que se apresentam. Aí surgem novas amizades. O corpo etérico atua como um espelho que reflete seu ambiente. Paulatinamente afasta de si as impressões de outros seres que continuam encarnados. Quando o conselho kármico verifica que a alma já dissolveu o suficiente, karma e karma e encontrou o necessário alimento e descanso espiritual, então novamente se apresenta a ela o mensageiro kármico e lhe participa que a oportunidade de um novo nascimento a aguarda. Ai, que lindo! Uhum. As despedidas são difíceis porque os reinos interiores são lugares de felicidades comparados às vidas comuns sobre a Terra. Quando o anjo do conselho kármico aparece, a alma compreende. Agora é tempo de regressar a uma nova vida terrena. Estes mensageiros usam vestes de um maravilhoso azul celeste profundo, azul das águas marinhas, e sua presença significa a possibilidade de uma nova encarnação. No começo de cada ano, o kármico escolhe as emanações de vidas que no próximo período deverão encarnar-se. Primeiramente, as almas que querem incorporar-se recebem toda a consideração. Seguem-se as almas que já expiam uma certa quantidade de seus karmas e as que, por motivo justo, já podem receber a encarnação. No mês de maio, a bem-amada Maria, mãe de Jesus, abençoa em seu templo do Sagrado Coração todo novo filho da terra. Ela ajuda a formação do coração com as substâncias maravilhosas do mundo físico e envolve o cálice no qual chameja a imorredora chama trina, a divina chama trina. Uhum. Muito bom. Lindo, né? Aham. Então, por isso ele fala ali, portanto, não há morte, né? Porém, vida perpétua. Obrigada, Cíntia. Cada alma individual necessita sempre e sempre voltar à Terra, até que se torne um mestre de sua vida, de seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Bilhões de humanos passam anualmente pela porta da morte. Quereis dar vosso auxílio, vosso maior auxílio? Então apelai para que se declarem espontaneamente prontas para atravessar livremente e com todo o respeito os pórticos do Tribunal do Karma e que espontaneamente aceite a oportunidade para saudar suas criações discordantes. Quando ele fala que apelar é fazer os decretos, fazer os pedidos, né, para que essas almas se liberem. Aí aqui ele começa a falar do ser elemental do corpo, eu não vou falar não, tá? Não vamos começar não, porque é grandinho aqui, ó. Pra gente, eu quero bastante atenção nisso aqui. Ele é muito importante. Faz parte do nosso agregado. Muito bem, pessoal. Bem interessante, né? Essa questão dos senhores do karma, porque a gente já trabalha com eles e agora a gente conhece um pouco mais sobre como funciona, né? Todo esse encaminhamento. Então, o que eu vejo assim é que eles são levados, né? Veio a palavra aqui para mim, corte, mas é para um lugar onde é apresentado para eles, para os espíritos que estão lá, o que eles tinham que fazer, o que eles deixaram de fazer e o que eles fizeram. E a partir daí uma nova rota
uma nova rota é feita para eles, não é essa palavra que eu queria, uma nova. Traçada. Obrigada. Uma nova rota é traçada para eles. Então, todos nós já passamos por isso antes, e a gente, quando sair daqui, vai passar novamente, vai se fazer um novo preparo, né? É, reunir mais forças, e se tiver que voltar novamente, a gente vai fazer um novo acordo. Então, para mim, sempre foi assim que funcionou, e aí eles trazem, né? Falando isso mesmo. E o Espiritismo também fala muito isso, né, Jovelina? Muito bem. Tá sem som, Maria Jovelina. Desculpa. Não, Luísa, resumindo assim, para ficar mais claro, que o Espiritismo aprofunda muito, é isso aí mesmo, né? A gente é, vai e volta, mas não tem muita explicação, é que está tendo bastante, né? Eles Uhum, não uhum, explicam, mas quem for estudar, quem já estudou, vai ver que explica todinha essa trajetória desse acompanhamento que há, desse estudo que as pessoas fazem, das novas oportunidades, do planejamento reencarnatório, mas não explica certinho para a gente, assim, não tem uma claridade maior, mas explica. Então, eu estou gostando bastante mesmo, né? Por causa, devido assim, não haver contrariedade, né? Não uhum. contraria, né? Fala assim, nossa, aqui é diferente. Não, eles têm o mesma linha de raciocínio, né? E quando eles É, vieram trazer, a espiritualidade veio trazer o espiritismo, foi a mesma época que a espiritualidade veio trazer em outros locais também os ensinamentos da fraternidade branca. Então foi uma época que a humanidade já estava, eles falam aqui nesse texto, acho que é mais para frente, e esses ensinamentos eles eram oculto, mas chegou um momento que foi necessário trazer para o planeta, trazer para os seres humanos para que eles começassem a ter maior nível de consciência. Muito bem, muito bom. Acho que foi bem proveitoso hoje, né? E deixa eu só parar de compartilhar aqui. Alguém quer fazer alguma colocação? Porque eu acho que tem um mestre aqui que quer. Estou sentindo aqui as energias. Muito bom. Uma energia aqui para mim. Acredito que seja o mestre Moria. Poder divino sendo, o mestre Moria, ele fala o poder divino sendo derramado sobre vocês, sendo derramado sobre esse grupo de luz, a iluminar cada um de vocês, trazendo conhecimento, fazendo com que vocês ampliem mais e mais essas questões que moram no seu ser, que já estão intrínsecas ao seu ser, porque vocês já têm esse conhecimento, isso só está sendo relembrado para todos vocês. E nós da Fraternidade Branca trazemos isso com muito amor e carinho para toda a humanidade, para que vocês possam ver e perceber que existe algo muito além desse plano, dessa terceira dimensão. Todos vocês foram convidados a estar aqui desempenhando esse papel de tradutor de todo esse conhecimento. Vocês podem expandir isso para outras pessoas e levar esse conhecimento também, porque vocês já o possuem em seu íntimo. E como eu disse, como ele disse, já está sendo relembrado. Então, cada um de vocês, meus filhos, que se colocam nesse lugar, assim como nós, de expandir a consciência, de se permitir conhecer um pouco mais e além dos véus, tem todo o privilégio e mérito de servir a luz, de seguir a luz, de se desenvolver e ascensionar, cada um no seu ritmo, cada um com seus méritos e merecimentos, mas todos com o mesmo objetivo, expandir na luz. E assim nos colocamos para estar com vocês, ajudando na transmutação do que precisa ser transmutado. Gratidão, filhos da luz. Este momento especial de grande elevação de consciência é um momento que nos faz ficar
radiante e feliz com vocês. Vocês são luz, nós somos luz. Estamos todos na senda do bem. Gratidão. Muito bom. Então, assim nós fechamos os ensinamentos de hoje. Mas não era até a 39 a página? Era até a página 39, não é? Era, A aham. 38. Lembra que eu Até a falei que a 38. gente vai deixar, né, o próximo assunto, porque ele é grande e ele é Ah, tá. importante. É que você quer frisar mais a parte do corpo elemental, né? Exatamente, aham. É, eu acho bom mesmo, essa parte aí para mim é bem desconhecida, né? Ser Aham. elemental Para do muitos é corpo, né? desconhecido. Eu fiquei sabendo É dela há pouco coisa tempo nova. também. É, para mim vai ser coisa nova. Eu já li, mas eu vou ler de novo, né? Porque é que nem você fala, é bem importante mesmo. É isso. E com essa pureza de coração e esse amor expandido em todos nós fechamos os trabalhos do dia de hoje, finalizando e dizendo: sim, vocês são luz, nós somos luz e nós estamos com vocês. Nós, os mestres da Fraternidade Branca, os vossos corpos elementais, os vossos anjos de luz e eu superior. Que todos sejam acordados, ativados, iluminados. Gratidão, meus amados filhos. Eu sou luz, vocês são luz. É a mestra Maria que falou, tá? Estava aqui tentando entender qual que era a mestra Maria. E para fechar, a gente vai fazer um decreto, então, que é para vocês repetirem diariamente, várias vezes ao dia. Então, cada um pode repetir: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Repitam isso várias vezes ao dia, imaginando que a luz violeta vai transmutando tudo que há e tudo que precisa ser transmutado. Depois eu vou passar no grupo um outro decreto para a gente ir fazendo até o próximo encontro, tá? Da chama violeta também. Então, gratidão, beijo no coração de cada um de vocês. Tem uma energia bem forte ainda. Deixa eu tentar captar aqui. É da Mestra Maria. Em cada canto, em cada momento, em cada lar, que a nossa luz seja levada, para que vocês possam ampliar esse conhecimento e levar pro coração de cada um dos vossos familiares, que eles possam também tomar conhecimento dessa energia, dessa luz maior. A palavra que veio para mim é assim, ela falando: nós, os vossos guardiões, estamos com vocês onde quer que vocês vá, tipo isso, onde quer que você vá. E sejamos felizes, sejamos na luz. Eu sou a Mestra Maria, gratidão. É isso aí. Beijo no coração de cada um. Depois eu ponho os recados lá no grupo. Boa Boa noite, noite. gente. Boa semana. Boa Boa semana. Boa semana para vocês. Obrigada, igualmente.